Polícia em ação. E está entrando no ar o nosso quadro Polícia em Ação. As ações da polícia em benefício da população. Polícia em ação. Começamos a edição falando do acontecimento da semana passada, onde 3 médicos foram assassinados no Rio de Janeiro. Inclusive, um 4º médico também foi baleado e levado ao hospital. Um dos mortos é irmão da deputada federal Sâmia Bonfim. Entre os médicos assassinados está Diego Ralph Bonfim, de 35 anos, irmão da deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL. Também morreram no local Marcos de Andrade Corsato, de 62 anos, e Perseu Ribeiro Almeida, de 33 anos. Daniel Proença, de 32 anos, foi socorrido e levado para um hospital municipal. Os 4 médicos vieram ao Rio para um congresso internacional de ortopedia. Eles estavam hospedados neste hotel na Barra da Tijuca. À noite foram a um quiosque em frente, na orla da praia. Por volta da 1 da manhã, um carro branco parou e 3 homens vestidos de preto, armados, desceram e atiraram contra o grupo. Hoje de manhã foi realizada a perícia aqui no quiosque onde houve os assassinatos e no hotel onde os médicos estavam hospedados. A Polícia Civil investiga se o crime foi uma execução, já que não levaram nada das vítimas. Foram disparados mais de 20 tiros contra os médicos. A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia manifestou repúdio e pesar pelo ataque. E ainda dando prosseguimento a esse acontecimento da semana passada, vamos falar agora do Cláudio Castro e o governo federal, que definem rumos das investigações do assassinato dos médicos. A polícia, inclusive, encontrou já corpos de traficantes, possivelmente supostos de assassinarem os 3 médicos no Rio de Janeiro. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, se reunirá com os membros do governo federal para tratar dos rumos das investigações. São fatos que aconteceram no decorrer da semana e nós estamos só atualizando e repassando as informações. O governador do Rio, Cláudio Castro, recebe daqui a pouco o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, aqui no Palácio Guanabara, para tratar do assassinato dos 3 ortopedistas ontem na zona oeste da cidade. Esta reunião está prevista para começar 12h30 e, como o secretário Ricardo Capelli já adiantou nesta quinta, a federalização do caso não está em pauta. Durante o encontro, o governador e o secretário ainda vão tratar do apoio do governo federal em operações de combate ao crime no Complexo da Maré, na zona norte do Rio. Um 4º médico baleado durante o ataque dos criminosos foi transferido para uma unidade particular de saúde e, segundo nota do hospital, ele está lúcido, respira sem ajuda de aparelhos e o estado de saúde dele é estável. Vamos acompanhar agora na reportagem o andamento das investigações. A Delegacia de Homicídios do Rio, com apoio do setor de inteligência, encontrou 4 corpos dentro de 2 carros na zona oeste da cidade. Segundo a polícia, 2 traficantes mortos são suspeitos de terem participado da execução dos 3 médicos que estavam num quiosque na Barra da Tijuca, também na Zona Oeste. Os outros 2 corpos não foram identificados, mas os primeiros levantamentos indicam que os demais suspeitos dos assassinatos não estão entre os mortos. A perícia ainda vai confirmar as identidades. A Polícia Civil do Rio investiga a execução dos médicos com apoio da Polícia Federal. Um dos motivos do crime seria a semelhança de um dos médicos com o líder de uma milícia que estaria em guerra com o tráfico de drogas. Mas outras hipóteses não foram descartadas. Todos os protocolos de homicídios estão sendo devidamente adotados. É uma investigação de um crime grave, evidentemente. Porém, o que eu lhes asseguro é que a Polícia Civil, todo o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e também outras unidades da Polícia Civil estão absolutamente empenhados em resolver essa questão o quanto antes. Nós estamos acompanhando e cooperando com informações de inteligência. A Polícia Federal tem muitas informações sobre as organizações criminosas que atuam no Rio de Janeiro e que podem estar envolvidas no que aconteceu, e ela está cooperando com a Polícia Civil do Rio. Os ortopedistas Diego Ralph Bonfim, de 35 anos, Marcos de Andrade Corsato, de 62 anos, e Perseu Ribeiro Almeida, de 33 anos, foram assassinados na madrugada desta quinta, enquanto estavam num quiosque na orla da praia. Uma 4ª vítima baleada foi socorrida e passou por cirurgia. Os 4 médicos vieram ao Rio para um congresso internacional de ortopedia.
Os corpos foram liberados pelo IML do Rio de Janeiro e serão velados em suas respectivas cidades. O velório de Diego Bonfim acontece em Presidente Prudente, aqui no interior do estado. O velório está previsto para começar daqui a pouco, por volta de 1h da tarde, e o enterro será amanhã de manhã no cemitério Campal da cidade. Diego era irmão da deputada federal Sâmia Bonfim. Ele tinha 35 anos, era ortopedista e atuava no Hospital Santa Marcelina, aqui na capital paulista. Já o corpo do médico Perseu Almeida será levado para Ipiaú, no interior da Bahia, ainda nesta tarde, por meio de táxi aéreo. Segundo informações da família, o velório deve começar ainda nesta tarde e deve acontecer na loja maçônica da cidade. Perseu tinha 33 anos, era ortopedista e atuava havia 5 meses no Hospital Geral de Ipiaú. E por fim, com relação ao médico Marcos Corsato, ainda não há informações sobre o velório dele. Uma irmã dele chegou a fazendo um comunicado na internet. Segundo ela, estão divulgando que o velório aconteceria em Sorocaba, aqui no interior do estado, mas ela disse que isso não é verdade e quando o local for definido, ela irá divulgar. Marcos tinha 62 anos, era ortopedista do Hospital das Clínicas, aqui na capital paulista, e deixou familiares em Sorocaba, aqui no interior do estado. Flávia. Polícia em ação. Vamos agora falar então também do Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher. Isso aconteceu em São Paulo no movimento social por moradia, ajuda às mulheres que precisam sair de casa, vítimas de violência doméstica e também precisam de um lugar para recomeçar as vidas. O registro de violências contra a mulher justamente cresceram em 2022 e até a presente data. Gessandra se casou em 2007. 8 anos depois, o marido começou com agressões verbais. Eu ia relevando, eu falava, é ciúmes, é porque eu sou vaidosa, então eu vou tirar um pouquinho. Aí tirava o batom, aí já não arrumava mais o cabelo, aí já não fazia mais a unha e ia levando. As palavras viraram agressão física e quando o filho passou a ser vítima, ela se separou. Fugindo das agressões, sem trabalho e sem casa, Gessandra entrou para um movimento de luta por moradia aqui da capital paulista, que reúne hoje 2.500 mulheres. 90% delas são vítimas de violência doméstica. Faz 2 anos que Eliane presta auxílio a essas mulheres. A moradia ela é importante porque se a mulher ela tem aonde colocar os seus filhos, ela tem tudo. Então ela tem um espaço para colocar seus filhos, ela vai à luta do alimento. Essa mulher está sob medida protetiva e conseguiu acelerar o processo de conquista da casa própria pelo programa estadual. Aqui vai ser uma oportunidade de eu conseguir conquistar minhas coisas e conseguir dar um futuro melhor para as minhas filhas, né? Desde que o feminicídio foi incluído no Código Penal em 2015, o número de vítimas cresce ano a ano. Em 2022, 1.437 assassinatos de mulheres foram qualificados dessa forma. A região norte tem os índices mais altos de feminicídios para cada 100 mil habitantes. No último ano, todos os crimes contra a mulher também cresceram. Só em 2022, foram mais de 65.500 estupros de mulheres, uma média de 1 estupro a cada 9 minutos. Uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública entrevistou mulheres de todo o país para estimar os casos de violência que não aparecem nos dados oficiais. Em janeiro deste ano, 29% das mulheres declararam ter sofrido algum tipo de violência ou agressão. Colocar esse assunto como um assunto público, violência contra a mulher, e não um assunto que diz respeito ao privado, diz respeito à família, é muito importante. Então, todos nós temos que estar alerta que isso pode estar acontecendo à nossa volta, oferecer ajuda para essa pessoa e orientar nos canais de denúncia com as polícias, né? Sempre é muito importante. Polícia em ação. Este foi o Polícia em Ação desta semana. Curto, mas dando informações precisas para você e agradecendo a sua audiência. Até a semana que vem. Polícia em Ação.